A aula de hoje vai estar na gravação. Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Fabrício Vaz, mais uma aula da nossa mentoria Transição de Carreira, voltada aí para quem está, né, tentando tirar a certificação oficial da Microsoft, para quem está buscando aí também, né, mudar de área, trabalhar com a parte de dados. E o foco hoje, como eu mandei no grupo, vai ser um dashboard de logística, tá? Um dashboard muito bacana. É um dashboard que a gente vê ele no curso presencial. Eu gosto muito de refrisar esse dashboard de logística, porque ele usa muita coisa bacana aí que você vai usar no seu dia a dia, né, em algum projeto da sua empresa. Então vai ser uma aula bem interessante aí, né? É sempre minha recomendação. Não tentem fazer nada nessa aula de hoje. Não tentem fazer nada, né? Apenas acompanhem a aula. Só acompanhem a aula, né? Como a aula vai estar gravada, amanhã você vai lá e você assiste a aula e refaz. Oi, mãe. Quem tentar refazer, tentar fazer junto comigo aqui, acaba Mandaram. não dando muito certo. Estamos fazendo o orçamento para que possamos repassar para ele. Opa, 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 vou colocar no mudo aqui. Beleza, pessoal, então vamos lá. Tá compartilhando a tela. O nosso foco, tá, vai ser um dashboard de logística. Eu vou seguir passo a passo, bem devagarzinho aqui, para ficar uma aula bacana. Primeiramente, onde você vai baixar esse material? Onde você vai baixar a base de dados para você trabalhar, o dashboard pronto para você poder praticar depois, tá? Ele vai estar disponível no nosso site, neste endereço aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês verem aqui, onde você vai baixar o material para essa aula. É aqui, ó. fabridata.com.br/baixar. Opa, digitei errado. fabridata.com.br/baixar. Então, neste endereço aqui, ó, tá? Nesse website aqui, que é um site nosso aqui da Fabridata, você vai estar baixando o material para você poder fazer essa aula, né? Eu tenho tanto o dashboard pronto, tanto também a base de dados para você poder estar baixando ela. Vou fechar uma porta aqui. Então, acessou esse endereço aqui, /baixar, você vai ter aqui nesse endereço um link para você poder pegar o material, tá? Deixa eu só ligar o meu marcador de tela. Então, neste endereço aqui, você vai estar baixando o material, né? E aqui, tá aqui o endereço, aqui tem o botãozinho, download do material presencial. Então, clicou aqui, ele começa a baixar o arquivo. Lembrando, sempre que você baixa um arquivo, para onde que ele vai? Normalmente, por padrão, ele vai para a pasta Downloads. Ele vai para Downloads. Então, o meu está baixando aqui, ele foi para a pasta padrão, que no meu caso é a pasta Download. Ele vem aqui para Download, tá? Aqui está a minha pasta Download. Vamos pegar ela aqui. Downloads presencial. Esse aqui é o arquivo que você baixar, presencial-2. Botão direito, extrair tudo, extrair aqui. Você vai descompactar esse arquivo. Ele está zipado, compactado, tem que descompactar para você poder estar visualizando os arquivos. Dentro da pasta que você vai descompactar, que é a pasta presencial, né? Presencial, eu tenho aqui, né? Projetos práticos, eu tenho aqui o dashboard de logística, tá? Se eu clicar aqui, ó, nesse arquivo, dashboard de logística live, né? Você vai descompactar, você vai ver o arquivo que a gente vai criar, o projeto final. Eu vou mostrar aqui qual que é o nosso projeto final aqui, o nosso objetivo da aula de hoje. Então, o projeto final é esse aqui, ó. Esse é o nosso objetivo hoje, é criar este dashboard aqui, ó, um dashboard da área de logística, onde aqui eu analiso
qual que é o faturamento da empresa, a quantidade de pedidos, a quantidade de entregas, a quantidade de mercadorias refugadas. Eu faço toda uma análise aqui, tá? De uma empresa de logística, de uma empresa de logística, de uma empresa de entrega. Perfeito? Então, basicamente, esse aqui é o nosso objetivo final, tá? O arquivo de dados que a gente vai analisar é esse aqui, ó, base logística final. Eu vou abrir ele aqui, ó, e vou visualizar este arquivo aqui, ó. Base logística final. Esse aqui é o arquivo de dados que a gente vai analisar, né? Eu tenho aqui o código do pedido, eu tenho uma coluna que tem o nome do cliente, o nome do motorista, eu tenho aqui a localização que foi feita aquela entrega, valor do pedido, quantidade, prazo contratado. Como assim prazo contratado? Não é logística, não é entrega, né? Então, o que acontece? Cada linha dessa é uma entrega e é uma entrega em uma região. Então, cada entrega tem um prazo contratado para efetuar aquela entrega. Então, essa primeira aqui é 6 dias, essa segunda são 2 dias, 5 dias. Então, esse valor do prazo contratado é em dias, tá? O prazo que foi contratado para ir fazer aquela entrega. Quantos dias essa empresa tem que fazer aquela entrega, tá, pessoal? Então, isso seria aqui o prazo contratado, perfeito? Beleza, tá? Deixa eu mandar mais uma aqui, alguém me chamaram aqui. Esse aqui é o prazo contratado, correto? Eu tenho aqui também a data da coleta, a data que foi coletada aquela mercadoria, eu tenho a data da entrega daquela mercadoria, eu tenho a quantidade de devoluções, né? O cliente pode devolver a mercadoria, ele pode, por algum motivo, devolver o que foi entregue. Isso acontece hoje no mercado de logística. E eu tenho também aqui o status da entrega. O que é o status da entrega, né? Foi uma entrega normal? Deu tudo certinho aquela entrega? Danificou a mercadoria? O cliente arrependeu e entregou o produto errado? Então, são vários itens aqui que eu vou ter aqui também nessa status da entrega. Então, essa aqui é a base de dados que vai ser analisada para gerar no final quem? Para gerar esse dashboard aqui. Gerar esse entregável que é esse dashboard aqui. Perfeito? Então, é isso aí que a gente vai estar fazendo hoje. Vamos começar aqui do zero, 8h15. Eu acredito que no máximo 9h15, 9h30, eu vou estar terminando esse projeto com vocês. Então, vou vir aqui em arquivo e vou marcar um relatório. Estou criando um novo relatório, iniciando do absoluto zero. Então, aqui a gente começa a criar o dashboard, né? Qual que é o primeiro passo? Vou relembrar aqui. O primeiro passo que você precisa fazer ao começar um projeto com Power BI é o chamado ETL. ETL, né? Eu vou estar extraindo o arquivo, extração, né? Extrair o arquivo. Eu vou ter aqui o tratamento do arquivo e eu vou ter aqui a carga, né? Eu vou extrair. O que é extrair? Eu vou abrir o arquivo que eu estou analisando, que nesse caso é quem? É o arquivo do Excel. Depois eu vou tratar esse arquivo, procurar algum tipo de correção nesse arquivo. E depois eu vou carregar o arquivo. Então, esse é um passo, a gente sempre repete ele aqui nas aulas ao vivo de terça-feira. Eu venho aqui agora em obter dados. Ele é um arquivo do Excel. Eu marco aqui essa opção, né? Passo de trabalho do Excel e vou procurar onde eu baixei o arquivo, que foi em downloads. Downloads, presencial, projetos práticos, dashboard logística, base logística final. Então, eu estou baixando. Esse aqui é o arquivo que eu vou analisar. Vou clicar em abrir. Cliquei em abrir, né, para me fazer o quê? Eu estou importando o arquivo que eu vou analisar. Venho aqui em base logística e marco. Esse aqui é o arquivo que eu quero. Não é isso? É o arquivo do Excel que eu mostrei para vocês. É esse arquivo aqui, essa tabela,
é a tabela que eu vou organizar. Se eu quero importar essa tabela, eu venho nessa caixinha, na frente do nome e marco. Eu quero importar essa tabela aqui. E venho sempre onde? No botão transformar dados. Marco aqui a opção transformar dados. Para quê? Para que eu possa ir até o Power Query e fazer algum tratamento desse dado, caso seja necessário. Feito? Pronto, cheguei aqui. O que aconteceu aqui? Veja bem. Veja que no começo aqui apareceu nulo. Nulo, 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 nulo. O que aconteceu? Quando a pessoa foi fazer esse arquivo no Excel, o que aconteceu? Ela veio aqui e, ela colocou esse mesclar célula. Então, quem começa a trabalhar com Power BI, ele nunca mais vai mesclar uma célula, porque quando ele mescla ali uma célula, Power BI ele não consegue identificar aquilo. Eu tenho que fazer o quê? Tratar esse erro. Como que eu trato aquele erro do nulo no Power BI? Eu vou limpar as linhas em branco. Que esse nulo aqui que apareceu, ele na verdade ele é o quê? Para o Power BI, eles são linhas em branco. Como que eu faço isso? Venho aqui no botão remover linhas, reduzir linhas, remover linhas, remover linhas em branco. Marca essa opção. Ele removeu as linhas que estão em branco. Eu venho agora e faço o quê? Vejam que essa linha aqui, ela não deveria estar aqui. Ela deveria estar onde? Aqui no cabeçalho. Como eu tive esse problema das linhas em branco, ele não subiu de forma automática. Como que eu faço, então? Eu venho aqui nesse botãozinho, usar a primeira linha como cabeçalho. Eu venho e marco ela, usar a primeira linha como cabeçalho. Agora deu certinho, olha, código do pedido, nome do cliente, motorista, a localização da entrega, o valor do pedido, a quantidade de itens, né? O prazo contratado. Olha que interessante aqui, ó. A data não veio como data, eu tenho que corrigir isso aí. Tanto a entrega, a quantidade de devoluções de mercadoria e o status da entrega. Eu vou seguir uma ordem aqui. Pessoal, lembrem, não façam nada. Acompanhem a aula. Amanhã eu estou gravando a aula, vou subir essa aula para vocês. Vocês vão lá no vídeo do YouTube e vai devagarzinho refazendo os passos. Aí você consegue fazer direitinho tudo que está sendo feito aqui. Então vamos lá. Código do pedido. Ele está com essa letrinha ABC, indicando que ele é uma coluna texto. Está correto? Está correto. Cliente motorista. Olha que legal. Na mesma coluna, eu tenho o nome do cliente e o nome do motorista. Na mesma coluna, o nome do cliente e o nome do motorista. Eu quero separar o nome do cliente. Olha aqui, ó. Derrel aqui é o cliente e Carlos é o motorista. Eu não quero os dois na mesma coluna. Eu quero separar os dois. Isso é possível e muito fácil. Botão direito em cima da coluna, dividir coluna. Não é um tracinho que divide os dois? Olha aqui, ó. Não é um tracinho que está dividindo os dois aqui? O que esse tracinho é? Ele é um delimitador. Tá? Então, eu tenho que dividir nesse delimitador. Eu venho com o botão direito e venho aqui e marco dividir coluna por delimitador. Tá? Ele já identificou que o delimitador é um traço, ele faz de forma automática, é só marcar o OK. Ele separou. Eu tenho agora uma coluna cliente, eu tenho uma outra coluna chamada motorista. É só vir aqui, clicar duas vezes e trocar o nome. Essa aqui é cliente, não é isso? É o nome do cliente que está sendo feita a entrega. E essa daqui é motorista. Correto? Então, eu consigo dividir, uma coluna aí, usando esse recurso de delimitador. Localização. Está certinho. É a cidade que foi feita a entrega. Está ABC. O que é ABC? É um texto. Belo Horizonte é um texto mesmo. Está correto. Valor do pedido. Valor do pedido, né? Qual que é o valor que foi utilizado para fazer essa entrega, o valor do pedido?
ele está como decimal. Só que ele é o quê? O valor pedido é um valor monetário, é grana. Então, qual que seria o correto aqui? Não é um decimal. O correto seria o quê? Seria um decimal fixo. Porque o decimal fixo, ele é o valor monetário. Eu venho e clico aqui, ó, nesse 1.2, nesse cantinho aqui, olha, e coloco, ó, aqui não é decimal, aqui é um decimal fixo. Ó, tem até o símbolo do dólar, indicando que é uma moeda. Marco decimal fixo, ele virou um valor monetário. Quantidade de produtos. Tá certinho. 1, 2, 3, inteiro. Eu não tenho casa após a vírgula, porque nesse caso específico, eu não tenho meio produto, eu não tenho, né, litragem, não tenho quilograma, é um produto inteiro. Então está corretíssimo aqui. Esse 1, 2, 3 mesmo. Prazo contratado. O que é o prazo contratado? Não é entrega? Eu tenho aqui 6 dias para entregar, 2 dias, 5 dias, 6 dias. Está certinho, está ok essa questão aqui do prazo contratado. Data da coleta. Fabrício, mas isso aqui não é data. O que aconteceu? Algum motivo o Power BI não identificou como data. Se eu vier aqui no Excel, eu vou ver que no Excel está como data. Está como data, mas aqui não apareceu como data. Fácil. É só clicar aqui em cima do 1, 2, 3 e marcar o quê? Data. Olha aqui, transformou em data. A mesma coisa com a data da entrega. Ele não achou data? Vem no cantinho e escolhe data. Devoluções. É isso mesmo. Aqui está aparecendo zero, porque não foi devido nada. Mas se eu descer mais para o final, eu vou encontrar alguma coisa. Aqui, ó. Aqui teve 3 devoluções, estão vendo? Ó? 2 devoluções, uma devolução. Por que o cara devolveu? Arrependeu. Isso acontece na entrega, danificado. Então, está correto aqui. Então, até então, está certinho aqui. Correto? Vamos só lembrar uma coisa, pessoal. Cada mercado, cada segmento, ele tem o chamado indicador. O indicador a ser analisado. Nesse caso aqui, a gente está fazendo o quê? Nosso dashboard de qual mercado? É do mercado de logística, certo? Aqui é do mercado de logística. Então, eu tenho vários indicadores do mercado de logística. Um deles é chamado de on-time. O que é on-time? Entregou dentro do prazo. Isso que é o on-time. Então, quando eu faço uma entrega dentro do prazo no mercado de logística, é chamado de on-time. Eu entreguei dentro do prazo, chamado de on-time. Eu tenho um outro indicador chamado in full. O que é o in full? Entreguei a mercadoria certa, entreguei corretamente. Entreguei corretamente. Então, on-time, eu entreguei dentro do prazo. In full, eu entreguei corretamente a mercadoria. Certo? Eu consigo aqui calcular se a entrega foi on time ou não? Consigo. Veja bem, eu não tenho aqui o prazo contratado para entregar. Eu não tenho aqui a data que coletou, é a data que entregou. Se ele entregou no dia 9 e coletou no dia 3, se eu pegar essa data menos essa data, eu vou ter o resultado. Eu vou conseguir subtrair quantos dias eu gastei para entregar. Se eu pegar isso menos isso, eu vou saber quantos dias eu gastei para entregar. Que é o prazo realizado. Quantos dias eu gastei para fazer cada entrega. Eu consigo fazer isso aqui nessa tela aqui. Eu venho nesse botãozinho aqui, ó, no menu, adicionar coluna. Eu venho aqui em adicionar coluna e vou marcar isso aqui, ó. Data da entrega, clico na data maior, que é a entrega, seguro o Shift, coleta, venho aqui em data e marco o botão subtrair dias. Ele vai fazer o quê? Ele vai calcular. Essa entrega foi 6 dias, essa aqui foi 9 dias, essa aqui foi 7, essa foi 1,
essa foi 4, essa foi 2 e essa foi 6 dias. Eu vou trocar o nome dessa coluna, vou chamar ela de prazo realizado. Quantos dias eu gastei para fazer cada entrega? Prazo realizado. Certo, perfeito. Então, veja bem, se eu tenho qual que é o prazo que eu fui contratado e quantos dias eu gastei para entregar, eu consigo saber se cada entrega foi on time ou atraso. Eu consigo saber direitinho a qual entrega que eu atrasei, qual que eu entreguei dentro do prazo. Eu consigo fazer esse cálculo aqui, ó, saber se aquela entrega foi on time ou atraso. Ou entreguei on time ou atrasei. Eu vou usar um recurso chamado coluna condicional. Ele é muito bacana de utilizar. Você consegue usar ele em várias situações do seu dia a dia. Então, eu venho aqui em adicionar coluna. Tem o botãozinho aqui, ó. Coluna condicional. Eu marco o botão coluna condicional e vou chamar essa coluna de on time. Esse é o nome da coluna. E vou colocar assim, ó, on time. Se a coluna, olha que legal. Se a coluna, tem a palavrinha se aqui, ó, para me ajudar. Se o prazo realizado, que é o prazo que eu gastei para entregar, for menor que ou igual. Como assim menor que? Eu tinha que entregar em 6 dias. Se eu entreguei em 5, on time. Se eu entreguei em 4, on time. Se era 6 dias, eu entreguei em 6 dias, eu também entreguei on time. Entreguei no último dia, mas entreguei. Então, o que acontece? Se o prazo realizado for menor que ou igual a, eu venho nessa setinha e coloco aqui, ó, selecionando uma coluna e marco prazo contratado. Se o prazo que eu realizei for menor que ou igual ao que eu fui contratado, vai colocar a palavrinha on time. Proporção. On time. Se não, eu atrasei. Eu venho aqui, ó, tem a palavrinha se não. Isso aqui é muito fácil de usar. Eu venho e coloco aqui, ó, atrasou. Atrasou. E venho e marco aqui no botão OK. Então, eu vou saber cada entrega. Olha essa entrega aqui, ó. Era para entregar em 6 dias. Eu entreguei em 6, ou seja, on time. Olha essa outra aqui. Era para entregar em 2 dias. Eu entreguei em 9. Atrasei muito, ou seja, atraso. Então, eu consigo saber cada entrega, se foi on time e se foi feita com atraso. Consigo saber cada entrega. Calculo cada entreguinha, se foi on time, se foi com atraso. Agora eu quero saber o seguinte: eu entreguei corretamente, né? Aqui, o de cima foi o on time, eu fiz agora. Eu quero saber se foi em full, se eu entreguei corretamente essa mercadoria. Eu vou usar o quê? Também coluna condicional. Quando que é em full? Quando a entrega aqui no status for normal. Se for arrependimento, danificado, produto com erro, eu tive uma ocorrência, eu não entreguei corretamente. Mesma coisa, eu vou usar o recurso de coluna condicional. Adicionar coluna, coluna condicional. Vou chamar essa coluna de in full e vou colocar se o status da entrega foi igual a palavrinha normal, ou seja, entreguei certinho, foi igual a palavrinha normal, a saída é o quê? A saída é in full. Se não, algum problema aconteceu, alguma ocorrência aconteceu. Tá aqui o se não. Se não, eu tive uma ocorrência. Ocorrência. Então, eu já vou saber se as entregas, qual entrega for normal, aonde eu tive um problema. Venho aqui e marco no botão OK. Então, eu tenho agora, ó, aqui, ó, foi em full. A entrega foi normal. Em full, em full, em full. Vamos caçar algum problema aqui para baixo. Vamos caçar. Para a gente ver se deu certinho.
aqui, ó. Arrependimento. O cara arrependeu. Ele comprou pela internet, mandou entregar e arrependeu. Eu tive uma ocorrência. Danificado, ocorrência. Erro, ocorrência. Estão vendo? Só quando aparece normal que é em full. Então, em full é usado no mercado de logística. Não tem nada a ver com Power BI. Só para gente entender que cada mercado eu tenho que analisar alguma coisa. No mercado de logística, em full é mercadoria entrega corretamente e on time eu entreguei dentro do prazo. Então, o que acontece? No que se refere ao Power Query, e essas análises aqui, está ok. Está tudo perfeito. Eu venho no botão, no menu página inicial, e vou marcar aqui agora, fechar e aplicar. Ou seja, eu fiz o processo chamado ETL. Eu extraí o arquivo, não foi que eu abri o arquivo, eu tratei o arquivo e agora estou carregando ele. Então, quando eu cliquei lá em fechar e aplicar, eu venho aqui nesse processo que é o processo de carga, é a parte final. Estou carregando o arquivo. Olha aqui, ó. Quando eu venho no Power BI, aqui embaixo aparece, ó, base logística. Se eu clicar em base logística e clicar nesse botãozinho de dados, onde eu vejo os dados importados, eu vejo a tabela que eu importei. Então está aqui, ó, certinho, código do pedido, nome do cliente, nome do motorista, a localização, o valor do pedido, a quantidade, o prazo do contratado, o dia que coletou, o dia que entregou, tá vendo? Ó? Devolução, o status da entrega, prazo realizado, on time, in full. Então tá tudo certinho aqui. Tá tudo certinho aqui, essa questão aí, né, da tabela. Feito? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, nós já fizemos a importação, correto? Qual que é o próximo passo agora? Pessoal, os cálculos matemáticos. Como assim cálculo matemático, Fabrício? Eu não estou analisando dados? Eu não estou analisando aqui uma série de dados? Então, eu tenho que saber quais dados eu vou analisar agora. O que é necessário fazer agora? Né? Eu quero saber o faturamento da empresa, quero saber a quantidade de entrega, quero saber a quantidade de entrega com atraso, a quantidade de entrega com problema. São análises que são necessárias. Quando você pega um projeto na sua empresa, é pedido alguma coisa. Eu quero saber quanto que faturou, o lucro, a margem. É isso que o Power BI faz. Ele analisa dados. Você vai pegar ali o Excel ou o banco de dados e vai trazer informação da sua área. Nesse caso aqui, é a área de quê? É a área de logística. Feito? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Pessoal, eu deixei prontinho para vocês aqui, ó. Aqui no material que vocês baixaram, tá? Eu tenho aqui apresentação. Tá? As fórmulas estão prontinhas para vocês. Eu vou fazer uma a uma, tem até a apostila pronta aqui já para vocês. Uma a uma, aqui estão as fórmulas, olha. Essa aqui são as fórmulas que a gente vai utilizar. Eu vou fazer uma a uma explicando vocês aqui a criação dessas fórmulas. Perfeito? Então, caso você queira for refazer isso aí amanhã, na parte online, tá tudo prontinho para você aqui, essas fórmulas aqui para você estar fazendo. Então, a primeira coisa é o quê? É essa daqui, ó. Uma coluna calculada. Como assim, Fabrício? Coluna calculada. Olha aqui para vocês verem. Eu tenho aqui o valor de cada produto, o valor do pedido e a quantidade. Eu tenho o valor e eu tenho a quantidade. Mas eu não tenho o quê? Eu não tenho o total do pedido. O que é o total do pedido? É isso aqui multiplicado por isso. Não é 346 vezes 7, 400 vezes 6, 340 vezes 10. Eu tenho que criar uma coluna aqui do lado, uma coluna que multiplica quem? Que multiplica o valor do pedido pela quantidade. É uma coluna calculada. Como que eu faço isso? Muito fácil. É só clicar aqui em cima da tabela que você quer criar essa coluna, que neste caso aqui é a base logística. Cliquei nela em base logística e vou marcar o botão nova coluna. Tá? Tá prontinha aqui a fórmula, tá prontinha, mas eu vou digitar ela. Quando eu cliquei aqui, o que ela apareceu para mim aqui?
igualzinho no Excel. Ele apareceu a barra de fórmula. Apareceu a minha barra de fórmula, onde eu vou criar a minha coluna calculada. Então, antes do igual é o quê? Antes do igual é o nome da coluna. Depois do igual é o nome que eu vou dar ali, né, a forma matemática. Eu vou chamar ela de total vendas. Então, eu estou criando uma coluna chamada total vendas. Vou deixar grandão aqui, ó. Total vendas. Que vai ser quem? A multiplicação da quantidade. Reduzir aqui agora um pouquinho. Quantidade vezes quem? Vezes o valor do pedido. Então, quando eu multiplico a quantidade vezes o valor, eu vou ter o quê? O total do pedido, um pouquinho, total pedido, né? Melhor, né? Total pedido. Enter. Ele criou aqui, ó. Olha como é que é fácil. Muito parecido com o Excel. Total do pedido. O que é isso aqui? Eu estou multiplicando isso vezes isso. Então, eu criei aqui o total de cada pedido. Estão vendo? Olha, o total de cada pedido. É uma coluna calculada. Muito fácil de criar essa coluna calculada aqui no Power BI. Então, criamos aqui a primeira, que é o total vendas. Eu vou criar agora quem? As medidas. Eu vou criar as medidas. Quais medidas? Eu quero saber o total do faturamento. Meu chefe me pediu isso. Vou pensar assim. Ele quer saber o total do faturamento. Ele quer saber a quantidade de produtos, a quantidade de entregas, a quantidade de devoluções, a quantidade de mercadoria que foi entregue on time, a quantidade de mercadoria que foi entregue em full. Qual que é a porcentagem do que eu entreguei em full? Qual que é a porcentagem que eu entreguei on time? Qual que era a minha meta? Eu vou explicar o que é essa meta e depois vai chegar nesse OTIF. Eu explico mais no final o que seria o OTIF. Eu vou seguir uma a uma aqui, ó. Tá? Faturamento, né? Quantidade de produtos. Vamos lá. O que é o faturamento, pessoal? O faturamento é o quê? É tudo que eu vendi, tudo que eu entreguei de mercadoria. Que seria o quê? Que seria a soma dessa coluna aqui, ó. Se eu somar essa coluna, eu vou ter a medida faturamento, tá? A medida faturamento. Eu vou vir aqui, ó, base logística, nova medida, vou chamar ela de 01. Por quê? Para ficar ordenado. A medida 01 é chamada de faturamento. Faturamento. Como que eu somo uma coluna no Power BI? Depois, antes do igual é o nome da medida, depois do igual é a fórmula, né? Como que eu somo no Excel? No Excel é soma, não é isso, pessoal? Lá é soma. Aqui, o que acontece? O Excel, ele é mais novo que o Power BI, pessoal. O Excel, ele é muito mais novo que o Power BI. Né? Muito mais antigo, na verdade, ao contrário, né? O Power BI é muito mais novo. Então, o que acontece? No Power BI, as fórmulas ainda estão em inglês, mas é bem fácilzinho, tá? Bem fácil. Então, o que eu uso aqui é o SUM. O SUM é a soma. Eu vou somar uma coluna. Qual coluna que eu vou somar? A coluna base logística total do pedido. Então, eu estou somando uma coluna. Qual coluna? Essa coluna aqui, total do pedido. Essa forma aqui, o sum é somar em inglês. Sum é somar em inglês. Estou somando a coluna aqui, total do pedido. Perfeito? Ótimo. Total do pedido. E vou agora para o seguinte: qual que é a diferença? Quando você criou uma coluna calculada, automaticamente o valor apareceu aqui, ó. Eu já vejo o valor aqui. Mas quando eu crio uma medida, o valor não aparece. Para mim poder visualizar o valor, eu tenho que inserir ele num cartão, num visual. Aqui no primeiro botão, que é o botão da parte visual. Eu tenho que inserir aqui esse cartão, essa medida que eu criei em cima de um cartão. Eu venho na parte visual. Quem é cartão, Fabrício? Cartão, pessoal, é esse aqui, ó. Esse 1, 2, 3 aqui, ó.
Esse 1, 2, 3 aqui, ó, é o visual de cartão. Olha aqui, ó. Cartão, pizza, gráfico de rosca. Aqui são as partes dos gráficos que você vai utilizando, tá? Para visualizar um valor, eu vou no cartão. Eu marco aqui o cartão, cliquei uma vez nele, ele vem para a tela. Aqui está a medida que eu criei 0,1 faturamento. Eu clico em seguro e arrasto ela para cima do cartão, olha. Cliquei e arrasto para cima do cartão. Prontinho. Esse aqui é o meu faturamento. Estão vendo? Esse aqui é o meu faturamento, tá? Que é o quê? A soma da coluna total pedido. Qual que é a segunda medida? Quantidade de produtos. Quantidade de produtos. Eu não tenho uma coluna quantidade? Eu não tenho essa coluna quantidade aqui, olha. Não tenho quantidade? Então, se eu somar essa coluna, eu vou ter a quantidade de produtos que eu entreguei. É só somar essa coluna, que é a mesma coisa. Base logística. Base logística. Eu posso vir tanto com o botão direito marcar nova medida, tanto clicar aqui em cima nova medida, e vou chamar ela de quem? Vamos pegar a nossa cola, que está na apostila. 02 quantidade de produtos. 02 GTD produtos. Quantidade de produtos, que é a soma da coluna quantidade. Abriu, fecha o parênteses, dou um enter, eu somei aquela coluna. Mesma coisa, para poder visualizar o valor, o que eu tenho que fazer? Colocar ele em cima de um cartão. Eu cliquei em cima do cartão, tela branca, chamei o cartão, aqui está a 02, que é a que eu acabei de criar, clique e arrasto para cima do cartão. Então, eu entreguei 44 mil produtos. E o faturamento é de 17 milhões, né? Quase 18 milhões. Então, eu já fiz aqui a segunda medida. A terceira, a quantidade de entregas. Porque eu veja bem, quantidade de produtos é isso aqui, é a soma da coluna quantidade. Cada linha é uma entrega. Então, aqui é uma entrega, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Cada linha vai ser uma entrega. Como que eu faço, então, para contar a quantidade de entregas? É só contar a quantidade de linhas. Como que eu conto? Eu tenho uma fórmula para contar. Para contar, eu vou até separar para vocês aqui, ó, o SAM. Só para te deixar resumidinho aqui, ó. O que o SAM faz? O SAM, ele faz o quê? Ele soma uma coluna. Eu quero contar a quantidade de linhas. É o count rows. Count, contar. Count é contar. E rows é linhas. Então, eu tenho uma função chamada count rows. Count rows, que ele conta a quantidade de linhas de uma tabela. Ele conta a quantidade de linhas de uma tabela. Count rows. Eu venho aqui, ó. Base logística. Nova medida. Vai ser a medida 03. Pessoal, 03, só vai ficar ordenado, não vai ficar muito bagunçado. 03. QTD, para não ficar grande. Quantidade, vamos por quantidade. Quantidade de pedidos. Count, conta para mim. Count rows, de quê? Contar de qual tabela? Da tabela base logística. Eu venho aqui e marco. Base logística. Conte a quantidade de linhas da tabela base logística. Deu enter, como eu abri o parênteses, tem que fechar. Abriu, tem que fechar. Fecha aqui o parêntese. Tá? Quantidade de pedidos. Então, se eu venho aqui agora, ó,
tela branca, chamei o cartão, eu ponho aqui, ó, quantidade de pedidos. Então, eu já tenho três coisas: faturamento, a quantidade de produtos e a quantidade de pedidos. Eu tenho três itens calculados aqui: faturamento, produtos e pedidos. Feito? Ótimo. Vamos lá. O que seria a medida 4? É a quantidade de devoluções. O que o cliente devolveu. Quantas mercadorias o cliente devolveu? Eu tenho essa coluna? Tenho. Eu tenho uma coluna chamada devoluções aqui, ó. Devoluções. Então, se eu somar essa coluna, eu vou ter o quê? A quantidade de mercadoria que foi devolvida pelos clientes. É só somar essa coluna. Eu vou ter a quantidade de mercadoria que foi devolvida pelos clientes. Fácil também. Base logística, nova medida. Vou chamar de medida 04. Vou chamar de quantidade de devoluções. Pessoal, acaba que essa aula ao vivo, né? Ela é um pouco mais rápida, tá? Por isso que é indicado você não fazer nada aqui. É o seguinte, você fazer isso aí de forma separada, perfeito? Quantidade de devoluções é a soma da coluna o quê? Da coluna devoluções. Abriu, fecha parênteses, dou um enter. Então, somei a quantidade de devoluções. Cliquei aqui, tela branca, cliquei no cartão, cliquei, arrastei, e eu sei agora a quantidade de devoluções. Então, eu tenho quatro coisas aqui calculadas: o faturamento, a quantidade de pedidos, a quantidade de produtos e a quantidade de devoluções. Calculei quatro coisas já. Então, tá aqui, ó. Fiz esse, fiz esse, fiz esse e fiz esse, tá? Essa fórmula aqui, ó, ela é um pouquinho mais difícil, mas com o tempo você consegue aprender a decorar ela. Eu quero saber a quantidade de entregas on time. Eu quero saber quantas entregas foram feitas on time, foram feitas dentro do prazo, a quantidade on time. Como que eu faço isso aqui? Eu vou usar a função chamada calculate. O calculate, ele conta quantas entregas foram feitas on time. Isso aí que é o calculate, tá, pessoal? Eu consigo contar quantas vezes aparece uma coluna on time em cima lá da minha tabela, tá? Então, vou fazer o calculate aqui, ó. Quantidade on time. Ser assim, ó. Base logística, nova medida, vou chamar ela de 0,5, quantidade on time. Recording in progress. Então tá aqui, quantidade on time. Vai ser isso aqui, ó. Calculate. Ou seja, eu estou contando quantas vezes aparecer a palavra on time. Só que para fazer isso, eu tenho que mandar o quê? Eu mando ele contar a quantidade de linhas. Eu faço assim, ó. Vocês entenderam na prática como é que seria. Eu faço assim, ó. Vem aqui, ó. Power BI, conta para mim a quantidade de linhas. Conta para mim. Quer que você conta a quantidade de linhas. Só que eu só quero que você conte quando aparecer a palavra on time. Só que eu quero que você conte somente quando aparecer a palavra on time. Só a palavra on time. Conta para mim. Eu uso a função calculate. Então, venho aqui. Mano, calculate. Count rows. Conta para mim a quantidade de linhas. De quem? Da base logística. Só conte para mim
quando lá na base logística, na coluna on time, aparecer a palavra on time. Aparecer a palavra on time. Ele vai contar a quantidade de linhas. Só que só vai contar quando ele achar a palavra on time. Ou seja, eu vou saber quantas vezes apareceu a palavra on time. Dou Enter aqui. Vou vir aqui agora, pego o cartão e coloco lá, olha. Ou seja, eu tenho, olha que legal, eu tenho 4.000 linhas, que é a quantidade de pedidos. Mas desses 4.000, só 2.600 que foi on time. Eu consigo saber quantas vezes apareceu a palavra on time. Eu venho aqui em base logística e venho aqui em nova medida. Vou fazer agora a quantidade em full. 0,6. Quantidade em full. Calculate. Count rows. Mesma coisa. Conte a quantidade de linhas da base logística, mas conte para mim somente quando lá na base logística, na coluna in full, você encontrar foi igual a palavra in full. Pessoal, não preocupem, a fórmula está prontinha aqui, ó. É só com calma, ler essa fórmula, refazer depois dessa aula com bastante calma. Eu vou gastar 1 hora, você vai gastar 4 horas, 3 horas, 2 horas para fazer isso aqui. Eu vou gastar 1 hora. Você refazendo devagarzinho, você vai gastar 2, 3 horas. Mas você vai aprender como é que você faz isso aqui. Perfeito? Então, eu vou saber aqui agora que quantidade em full. Opa, foi errado. Então, em full foram 3.800. O que é o em full? A entrega que foi 100%. A entrega que não teve problemas. Isso que seria aqui o in full. Perfeito? Ótimo. Então, vamos lá. E a 7? A 7 é o seguinte. Eu quero saber qual que é dentro do total, qual que foi a porcentagem de in full. Quer saber se eu fui bom ou não. Se eu entreguei mais em full ou mais com problema, tá? É simplesmente, pessoal, dividir um pelo outro. Dividir um valor pelo outro. Só que o que acontece? Se eu dividir um valor por um outro e aparecer 0, dá aquela palavrinha erro. É muito feio um relatório assim, com a palavrinha erro. Então, eu uso essa função chamada divide. O divide é o quê? O divide, ele trata o erro. Então, caso tenha alguma divisão por 0, não aparece a palavrinha erro. Ele divide um valor pelo outro. Mas caso apareça o 0, não vai ter erro, vai aparecer um valor alternativo. Tá? Isso que seria o divide. Então, o que é o divide aqui? Ó? Vamos pegar o divide do in full. Base logística, nova medida, 0,7. Porcentagem in full. A função chama-se divide, que é dividir. Divide. Divide. Dividir quem? O menor pelo maior. Quem que é o menor? É a quantidade in full, que seria quem? Que é a medida 0,6. Se eu dar um colchete, ó, ele mostra as medidas. Divide a quantidade in full pela... Opa, é uma vírgula, errei. Pela quantidade de entregas. Quantidade de pedidos, né? Eu vou ter agora um valor em porcentagem. Então, eu cliquei na tela branca, cliquei no cartão. Ou seja, 92% foi em full. Mas, Rabelo, não tá em porcentagem aqui, não. Não está em porcentagem aqui, não. É só eu clicar aqui
e vou e marco o símbolo de porcentagem. Então, 92% foi em full. Eu quero saber agora a porcentagem on time. Qual que é a minha porcentagem de entrega on time, que são entregas dentro do prazo. Liga a tela branca, chamo o cartão. Opa, tem que criar a fórmula, né, pessoal? Base logística, nova medida. Colocar aqui quantidade on time. Divide sempre o menor pelo maior. Qual que é o menor? A quantidade on time. Não é isso? É o menor valor. Qual que é o maior? É a quantidade de pedidos, que é a 3. Vou na tela branca, vou até apagar o cartão, chamo o outro cartãozinho, que é esse aqui, chamo o cartão, e venho agora e arrasto aqui. Opa! Não é quantidade, né, pessoal? É porcentagem. Eu posso clicar aqui, digitar aqui em cima e alterar o nome da medida, tá vendo? Ó? Então, 62% foi on time. Marquei aqui e marco o símbolo de porcentagem. Certo? Então, já fiz aqui até a medida 8. E a medida 9? Pessoal, veja bem. O que é a medida 9? Uma empresa de logística que faz entrega, como que eu avalio se ela é boa ou ruim? Como que eu vou avaliar se a empresa de logística é boa? É usando isso aqui, ó. Toda empresa, Jadlog, Correios, todo mundo que mexe com logística, ele tem um indicador chamado OTIF. OTIF. O que é o OTIF? O OTIF é o seguinte, é a multiplicação OT de on time e F de in full. Então eu falo assim, ó, o correio tem um OTIF de 92%. Ou seja, ele entregou muito dentro do prazo, ele entregou tudo certinho. A Jadlog, campo de entrega, vou pegar Jadlog, ela tem um OTIF de 65%. Então, quanto maior for essa porcentagem de quem trabalha com logística, melhor é a qualidade dessa empresa. Tá? Melhor a qualidade dessa empresa. No OTIF, perfeito? Então, o que eu estou colocando? A meta de OTIF é 0,50. O que é 0,50? 50%. Então, eu estou criando uma medida indicando qual que é a minha meta de OTIF para essa empresa, que é de 50%. Então, eu venho aqui em base logística, nova medida, 09, OTIF 0,50. O que é 0,50? 50%. Se eu vier aqui agora, colocar um cartãozinho e pôr o OTIF lá em cima, pôr a meta lá em cima, opa, não é OTIF, é meta, pessoal. Dito errado. Meta. Colocou também é. E colocar aqui em cima, eu vou ter aqui 0,50. Se eu marcar o símbolo de porcentagem aqui em cima, eu vou chegar em 50%. A meta de 50%. E agora eu vou calcular o OTIF. O que é o OTIF? É a multiplicação da porcentagem on time pela porcentagem em full. É multiplicar um pelo outro. É isso aqui multiplicado por isso. Isso que é o OTIF. Vem aqui em base logística, nova medida, é a medida 10, e vou chamar ela de OTIF. Eu não tenho aqui a medida 7, a medida 8, que é as porcentagens? Cochete. Porcentagem em full multiplicado por quem? Pela porcentagem on time.
Cliquei na tela branca, chamo um outro cartão e vou colocar. O OTIF desse nosso projeto fictício, ele é de 0,57, ou seja, ele é de 57%. Então, meu OTIF aqui, ele é de 57%. Qual que era a minha meta de OTIF? A minha meta era de 50%. Quanto maior for esse valor, melhor é essa empresa de logística. Quanto maior essa porcentagem, maior é a qualidade dessa empresa de logística. Ou seja, a parte de cálculo de medida está ok. Falta o que agora, pessoal? Falta agora criar essa parte visual. Essa parte visual do fundo aqui, ó, foi criada no PowerPoint. A gente não vai ver PowerPoint hoje. A gente tem uma aula somente para criação de visual, que é a parte de criação de dashboard, de parte visual no PowerPoint. Eu já deixei ela pronta para vocês aqui, ó. A gente tem lá na nossa área de aluno, a gente tem lá o quê? Né? A criação ali de visuais tá? Dashboard de logística. Já está prontinho aqui. Eu vou criar uma nova aba, igual eu crio lá no Excel. Olha aqui, eu posso criar uma nova página aqui no Power BI, igualzinho você vai fazer no Excel. Vem no maisinho. E agora eu vou colocar aquela imagem. Tela branca. Vem nesse botãozinho de formatação, esse lapisinho. Clico nele. Tela de fundo. Procuro a imagem, dashboard de logística e vem a transparência aqui e baixo para 0%. Ajustar, preencher. Coloquei aqui esse fundo. Toda essa criação do fundo aqui, você aprende aonde? Você aprende lá na nossa área de aluno, na criação de fundo no PowerPoint, tá? A gente tem esse conteúdo também. E agora eu vou colocar o quê? Vou chegar nesse final aqui, que eu vou inserir os cartões e depois inserir os gráficos que eu tenho nessa análise aqui. Correto? Então, vamos lá. Desvio operacional. Vou começar pelo faturamento, né? O faturamento, que é o cartãozinho de faturamento. Cliquei nesse botão. Cartão. Faturamento que está aqui no cantinho. Clique e arrasto e coloco ele aqui. Só que ele tem que ficar assim, olha como é que ele está bonitinho aqui. Estão vendo? Ele está pequenininho, ele está certinho aqui, ó, sem fundo, ele encaixou aqui. Como que eu faço isso, Fabrício? Cliquei no cartão, este botão, que é o botão de formatação do cartão, clico nele, geral, efeitos, desmarco a tela de fundo, né? Não tem fundo, visual, valor do balão, que é esse valorzinho aqui, coloco ele na cor amarela, olha lá, ele é amarelinho, e o tamanho da fonte eu acho que é 36. Ele não tem esse faturamento aqui. Eu já tenho aqui no PowerPoint que eu criei a palavrinha faturamento. Eu venho aqui agora e vou desmarcar aqui, tá? O rótulo da categoria. Olha, não encaixou. É menos. O valor do balão, deixa eu ver se é 20. Ah, eu acho que é 24. Agora deu certinho, ó. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Faturamento. Vou pôr ele negrito aqui, ó. Valor do balão, negrito. Pronto. Eu já coloquei, já encaixei aqui, né, o faturamento. Eu tenho que encaixar quem agora? Quantidade de pedidos, quantidade de entrega, quantidade de refugada. Tá? Eu venho aqui no cartão. Quantidade de pedidos. Venho aqui no formatação. Geral. Efeitos. Tira a tela de fundo. Visual. Valor do balão. Põe na cor amarela. Negrito. Tamanho 24. E vou tirar também o rótulo, né?
Vou tirar aqui o rótulo da categoria. Opa, o valor aqui não veio, aqui é 24. Isso. Agora eu vou encaixar ele aqui, ó. Quantidade. Opa, aqui é a quantidade entregue, pessoal. É a quantidade de produtos, né? Pedidos é outra, tá? Esse aqui, deixa eu só conferir. É isso, não, é aqui mesmo. Quantidade de pedidos, é aqui. Tá? Agora, a quantidade de mercadoria, a quantidade de itens entregues, que é essa medida aqui, ó. Que é a soma da coluna quantidade, que é a medida 2. Mesma coisa. Chamo o cartão, ele vem para a tela, eu pego 2, arrasto para aqui, botão do meio de formatação, valor do balão, cor amarela, que ele combina, eu posso pôr a cor que eu quiser, esse caso é o que mais combina, negrito, coloco ele aqui no tamanho 24, volto, desmarco o rótulo, vou em geral, efeitos e vou tirar a tela de fundo. O tamanho voltou, né, para 60 e coloco aqui, ó, 24. Então foram 44 mil, né, entregas, itens entregues. E a quantidade refugada é a quantidade de devoluções. Eu cliquei aqui, chamo o cartão. Quantidade de devoluções é a 4. Esse aqui é a quantidade de devoluções. Mesma coisa. Esse botãozinho é o de formatação, onde você formata o cartão. Formatação. Eu tiro o rótulo. Eu venho em geral. Efeitos. Eu desmarco aqui o fundo. Eu não quero fundo. Eu volto em visual. Valor do balão. Negrito. E vou pôr o tamanho 24. E na cor amarela. Que combina com o fundo, né? Combina com o fundo. De acordo com o seu projeto, pessoal. Né? De acordo com o seu projeto. Então, olha aqui, ó. Eu já fiz o meu topo. Eu já tenho aqui o faturamento, a quantidade de pedidos, a quantidade entregue e a quantidade refugada. Tá? A quantidade refugada. Agora eu quero saber o desvio operacional. Como assim desvio operacional, Fabrício? Eu quero saber qual que é a porcentagem de entregas on time e entrega com atraso. Eu quero saber como é que eu estou. Olha aqui como é que é o meu pronto. Eu quero saber a porcentagem on time e a porcentagem em atraso. Eu quero saber se eu estou entregando bem. Se essa empresa está fazendo entregas de forma correta. Ela não está entregando mais com atraso ou mais, né, em on time. Eu quero fazer essa análise aí. Como que eu faço aqui? Tá? Eu cliquei aqui nesse fundinho. Eu clico aqui no gráfico de rosca. Eu quero analisar o quê? On time e atraso. Onde eu tenho isso? Na coluna que eu criei. Na coluna on time. Então, aqui em legenda, eu vou colocar o on time. E aqui em valores, eu ponho quem? Eu ponho o meu faturamento. Olha aqui, ele criou para mim aqui, ó. Criou, eu tenho que consertar ele. Eu não quero esse aqui. Isso aqui é o quê? Uma legenda. Onde eu tiro ela? Em formatação. Sempre a alteração do gráfico, igual eu alterei o cartão, eu vou alterar várias coisas, sempre é em formatação. Onde é a formatação? Esse botãozinho do meio aqui. Aqui que é a formatação. Eu venho aqui na formatação, eu não quero a legenda, eu não quero o fundo, que é em efeitos, desmarco, e eu não quero o título, eu já tenho um título aqui, eu desmarco o título. E isso aqui, ó, é um rótulo de dados. Ele não estou enxergando nada. Por quê? O fundo é preto e ele está preto, é só pintar ele de amarelo. Eu venho aqui agora em visual, rótulo de detalhes, valores, e coloco ele na cor amarela. Eu venho aqui agora
em conteúdo do rótulo, que isso aqui é um rótulo, né? Eu venho aqui em conteúdo do rótulo e coloco assim, ó. Conteúdo do rótulo. Categoria e percentual do total. Ficou pequenininho, só aumentar um pouquinho. E eu vou encaixar ele aqui agora. Ficou um pouco grande ainda. Só reduzir aqui o tamanho, ó. Ele apareceu. Eu acho que é 12. Pronto. Agora apareceu, ó. On time em 62% e atraso 37%. Já fiz uma coisa. Então já está aqui, ó. Esse aqui é meu objetivo, ó. Tá vendo? Eu já fiz esse, ó. Já fiz esse. Eu vou fazer aqui agora o OTIF. Eu quero saber por esse gráfico chamado indicador se eu bati meta ou não. Se eu bati meta ou não. Eu vou usar esse gráfico aqui, ó, chamado indicador. Indicador. Valor é o que eu fiz, que é o meu OTIF. Qual era o meu objetivo? Não era bater meta? Então, aqui em destino, eu vou colocar quem? Eu coloco a meta. Destino é a meta e valor é o meu OTIF. Mesma coisa, tem que formatar. Aqui em cima, geral, eu não quero título. Em efeitos, eu não quero fundo. Eu não quero o rótulo de dados. E eu tenho que pintar de amarelo. Ou seja, aqui no valor do balão, eu ponho aqui amarelo. E na meta, que é o destino, eu também ponho amarelo. Então tá aqui, ó. A minha meta de OTIF era quanto? 50%. E eu fiz quanto? Eu fiz 57%. Eu bati a minha meta. Vou aqui agora criar esse mapa, que é bem fartozinho, pessoal. O mapa, né, é bem legal esse recurso do Power BI. Eu posso criar um mapa. Aqui, ó. Eu tenho um mapazinho, que é esse globinho aqui, ó. Esse globinho é o mapa. Então, eu venho aqui, clico nele, ele vai ficar aqui embaixo. Aonde eu tenho aqui o nome de uma localidade, ou um estado, ou uma cidade, ou um país? É na coluna localização. Então, aqui em localização, eu tenho informação de cidade. Então, se eu pegar a localização aqui, localização, e arrastar para o mapa, olha aqui, ele vai marcar a cidade onde teve entrega, olha. Localização, tá aqui, ó. Eu tive entrega em BH, no Espírito Santo, né? Ele marca aqui. Eu posso trocar o tipo de mapa, também na formatação. Cliquei na formatação, configuração do mapa, tem vários estilos. Vou marcar esse aqui, ó. O escuro. Não, aéreo. Bacana. Rodoviário, escala de cinza. Estão vendo? Rodoviário. Eu vou marcar esse aéreo. Então, ele marca aqui, ó, aonde teve entrega. Perfeito? Se eu quiser saber, se eu quero saber aonde eu entreguei mais, aqui no tamanho da bolha, é só colocar o faturamento. Quanto maior for o faturamento de uma região, maior vai ser o tamanho da bolha. Eu já criei um mapazinho aqui. Eu vou deixar esse aqui por último, tá? Esse aqui por último. Eu quero saber o faturamento por cliente. O que cada cliente faturou. Quero saber aqui o faturamento por cliente, que é esse gráfico aqui, ó. Faturamento por cliente. Tá vendo? Eu vou usar o gráfico de barras, que é esse gráfico aqui, ó. Gráfico de barras empilhadas. Então, venho aqui, chamo esse gráfico de barras empilhadas, coloco ele aqui. Eixo X, igual matemática. Eixo X aqui, eixo Y aqui. Aqui no Y eu quero o nome do cliente. E no X eu quero o faturamento. Tá aqui, ó. Y e X.
Então, eu venho aqui, ó, no eixo Y, eu vou colocar o faturamento. E no eixo Y, X, o faturamento. E no Y, eu vou colocar o quê? O nome do cliente, que é a coluna cliente. Apareceu aqui agora, ó, o faturamento de cada cliente. Se eu passar o mouse em cima, ele mostra o faturamento. Só que eu quero que apareça aqui na barra o faturamento. É só vir em formatação e habilitar quem? O rótulo de dados. Habilitei, olha aqui, ó. Habilitei aqui, ó, e já aparece para mim o valor de cada cliente. Vou na formatação também. Efeitos, é só a gente gravando. Efeitos sempre é a tela de fundo. Eu não quero tela de fundo, eu não quero título, e vou começar. Vou no eixo X, valores, cor amarela. Vou no eixo Y, cor amarela também. E vou no rótulo de dados. Vou no rótulo de dados. Valor amarelo. Opa, não veio amarelo. Veio, agora sim. E vou colocar aqui a posição dele. Olha aqui, ó, unidades, vou procurar posição. Base interna. Ele veio para cá aqui agora. Agora ficou certinho. Ó. Eu sei o faturamento de cada cliente. Ah, tá pequeno, Fabrício. Eu só vim aqui em valor, ou um negrito, ou aumentar o tamanho, tá vendo? Você consegue alterando cada item aqui. Se com paciência vai sabendo cada item desse aqui. Estou quase acabando. Olha. Eu já tenho o desvio operacional, eu já tenho o OTIF, já tenho o mapa, já tenho o faturamento por cliente. Quero saber aqui agora a entrega por motorista. Eu vou usar esse gráfico aqui, ó. Gráfico de barras 100% empilhadas. Clico, ele vem para cá. No eixo Y, eu vou colocar aqui no eixo Y. Eu vou colocar aqui no Y, é o nome do motorista. No X, vai ser o faturamento. E na legenda, vai ser a coluna on time e atraso. Eu vou saber agora o que cada motorista está fazendo. Se ele está entregando muito atrasado ou muito on time. Não sei o desempenho de cada motorista. Mesma coisa, formatação. Vou desabilitar aqui o título. Vou desabilitar aqui o rótulo de dados. Vou vir aqui em efeitos e vou tirar a tela de fundo. Vou vir aqui em legenda, texto, e vou colocar a cor amarela. Vou no eixo Y e vou colocar também na cor amarela, que seria isso aqui. Tá vendo? Agora ficou bacana, olha. Eu sei agora o desempenho de cada motorista. O desempenho de cada motorista. Só baixar mais um pouquinho aqui, ó. Agora eu quero saber o seguinte, pessoal. Eu quero saber, de acordo com o tempo, qual foi o mês que eu entreguei mais on time, mais com atraso. Eu quero saber como é que está a minha evolução. Janeiro, ou mais por trimestre. Qual trimestre eu fui melhor de entregar atrasado, de entregar, né, on time, de entregar em full, de entregar com problema. Eu vou usar esse gráfico aqui, olha. Olha aqui, ó, o gráfico de faixas. Ele está analisando por trimestre como que foi minha evolução de on time e minha evolução de atraso. Eu venho aqui, cliquei na tela branca, vou utilizar esse gráfico aqui, ó, é o gráfico diária. Vou colocar ele aqui. Eixo X, eu vou colocar aqui no eixo X a data. Pode ser qualquer data, eu vou pôr aqui a data da coleta.
Aqui no eixo Y, eu vou colocar a minha porcentagem on time e a minha porcentagem em full. Estão vendo? Vou vir na formatação e vou habilitar um rótulo de dados. Vou tirar o fundo aqui em efeitos. Vou vir aqui em legenda e vou colocar ele na cor amarela. Vou tirar o título também. Aqui é bem trabalhoso aqui agora, essa parte aqui de pintar todo mundo. Vou tirar o título. Vou habilitar um rótulo de dados. São muitas coisas que a gente tem que fazer. A gente vai pegando com o tempo. O marcador, isso. Rótulo de dados, está aqui, está ok. Vou clicar aqui para ir para trimestre. Foi para mês, também ficou ok. Vamos pegar aqui o rótulo de dados aqui. Valor amarelo. E aqui no eixo Y, eu vou desabilitar o título do Y. Eu vou desabilitar isso mesmo, o título do Y, eu vou desabilitar os valores também. E no eixo X, eu vou colocar ele, os valores na cor branca. Estão vendo aqui, ó? Então eu consigo saber por mês qual o mês que eu entreguei mais on time. Olha aqui, ó. Janeiro, fevereiro, estão vendo? Olha. Julho do outro ano, eu consigo saber, de acordo com o mês, qual o mês que eu fui mais efetivo. Pessoal, finalizei o dashboard. Finalizei. Vou agora salvar ele. Olha, não tinha salvado, hein? Não pode esquecer de salvar, isso pode perder. Vou chamar de dashboard. Dashboard logística. Salvei. Vou publicar ele na internet. Tem um botão publicar. Meu workspace mesmo. É bem fácilzinho isso aqui. Substituir, porque eu já tinha publicado ele anteriormente. Vou só, porque ele vai pedir aqui a minha senha do telefone celular. Publiquei. Vou vir aqui agora na parte internet do Power BI, parte web. Esse foi minha senha, pessoal. Deixa eu tentar aqui. Tem que pedir uma nova senha aqui. Esqueci a senha. Mandou para cá. Vou acessar meu e-mail aqui agora para mim pegar essa senha. Jogar para cá, preciso ver meu e-mail. Vamos ver se ele já veio para cá. Ah, tá. Aqui eu tenho que marcar o e-mail.
Aqui, chegou o código. Pode estar aqui, avançar. Porque eu vou pôr uma senha aqui. Deixa eu uma senha para me não esquecer. Ó, vou entrar aqui. Opa. Prontinho, vai dar certinho. Vou autenticar no telefone celular, porque ele tem o MFA, né, que é a autenticação de 2 fatores. É importante isso aqui. Pronto, autentiquei. Vou vir aqui agora, meu workspace. Vou agora ordenar aqui pela data. Está aqui o dashboard criado, olha. Não é isso aqui que eu criei, o dashboard? Eu vou aqui agora compartilhar com vocês. Arquivo, inserir relatório, publicar na web público. Copiei o link aqui, ó. Se eu vier aqui agora numa página web, olha, e colar o link, tá aqui, ó. Eu consigo agora publicar o dashboard na internet. Olha que legal. Vou mandar para vocês aqui agora, vou mandar lá nos grupos. Vou mandar no grupo de transição de carreira. Por uma transição de carreira, tá? Acho que eu mandei para todo mundo que está na sala. Tem esse grupo aqui. Vou pôr ele aqui também. No T4, no T5 e no T03. Publiquei o dashboard. Pessoal, 1 hora e pouquinho. Foi um pouco corrido, né? Foi um pouco corrido, porque essa aula da terça-feira, ela é uma aula mais rápida. Qual que é o seu passo agora? Refazer devagarzinho, passo a passo, esse dashboard. Eu gastei 1 hora, você vai gastar ali 2 horas para fazer devagarzinho, passo a passo, né? Quem está começando agora, é bom primeiro ver os conceitos básicos, ver um pouquinho das aulas básicas, né? Essa aula aqui é para quem já assistiu ali umas 5, 6 horas de aulas básicas. Perfeito, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Criamos em menos de 1 hora um dashboard com Power BI. Perfeito, meus amigos? Eu vou abrir aqui agora o microfone para dúvidas. Se alguém tem alguma dúvida aí. Ah, maximizei aqui. Lucas, Marileide, Mauro, Wagner. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem uma sugestão? Gostaram da aula? Façam seu feedback aí. Podem abrir o microfone e falar. Então aí, pessoal? Não, bacana, perfeito. Então, o que acontece? Vou gravar, né? Eu gravo aqui a aula. A partir de amanhã, 9 horas, já está na sua área de aluno. Então, quem acessa a área de aluno, a partir de amanhã já consegue ver essa aula direitinho e refazer esse projeto. Ok, meus amigos? Foi um prazer falar com vocês. Mais uma aula. Terça-feira que vem, a gente tem mais outra aula de Excel. Então, uma semana Power BI, outra semana Excel. Então, a aula que vem vai ser uma aula de Excel. Ok, pessoal? Encerrou e até a próxima aula.